Então, boa tarde a todos. Meu nome é Hudson. Eu vou apresentar para vocês o trabalho que nós estamos desenvolvendo aqui, junto com a orientadora Ingrid, mapeamento digital das veredas do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. Bom, eu sou licenciado em Geografia pela Federal de Viçosa, tenho mestrado em Meteorologia Agrícola também pela Federal de Viçosa, e sou professor efetivo do Instituto Federal de Minas Gerais, aqui no campus Bambuí, desde 2010. Faço parte do DINTER, que é essa parceria entre o IFMG e a UFVJM, desde o ano passado, 2019, foi quando eu ingressei no doutorado, no DINTER. A minha apresentação vai seguir essa estrutura, uma introdução, vou falar um pouco do parque, vou falar um pouco sobre veredas, vou falar um pouquinho sobre também o mapeamento digital de solos, apresentar a nossa hipótese, os objetivos, a metodologia, o cronograma e o orçamento do nosso projeto. Então, isso aqui é a entrada do parque, uma fotografia que a professora Ingrid me enviou. O parque vai fazer parte do conjunto de unidades de conservação, conhecido como Mosaico Sertão Veredas, e ele está sob gestão do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Ele foi fundado em 1989, por meio do decreto 97.658. Ele tem uma área atual de 230.671 hectares, e ele engloba municípios de Chapada Gaúcha, Formoso e Arinos, aqui em Minas, e o município baiano de Cocos. Eu peguei essas imagens aqui no site do parque, no Ministério do Meio Ambiente. Eu deveria ter aqui uma imagem produzida por mim mesmo, mas ela não ficou boa, então eu preferi usar essa aqui mesmo. Então, o parque está localizado aqui no norte de Minas, ó, e aqui eu tenho um destaque melhor da área do parque. Essa imagem aqui é interessante para a gente poder fazer uma análise inicial já da importância do parque lá para a região, né? Então, a gente percebe aqui, quando a gente dá o zoom, que no entorno do parque a gente tem áreas de grande uso para agropecuária. A gente percebe aqui o que parece ser algumas plantações, né, aqui em cima, sempre na área limite ao parque aqui. Ó. E o parque ele foi criado justamente para proteger esse ambiente de cerrado e o ambiente de veredas, né, que no andamento da apresentação a gente vai conhecer a importância desse ambiente para essa área aqui, para essa região. Fazer uma caracterização geofísica do parque. O bioma que predomina lá é o cerrado. O cerrado é aquela vegetação que apresenta desde gramíneas até árvores de grande porte, no chamado cerradão. As árvores, os arbustos e as árvores têm característica de ter o tronco tortuoso, casca grossa, e uma adaptação a uma característica climática típica de cerrado, que seria esses invernos secos, né, um período de seca muito grande. Então, a vegetação ela vai se adaptar a essa característica de falta de chuva nesse período para poder suportar. Então, ela vai desenvolver folhas mais grossas, vai desenvolver folhas com pelos, folhas com cera, né? Tudo isso para impedir ou reduzir a perda de água para o ambiente, além de desenvolver algumas propriedades radiculares, como as raízes são muito profundas para poder buscar água no lençol freático, né? E algumas espécies também desenvolvem uma chamada batata xeropode para poder reservar nutriente e água no período de seca. O clima do cerrado, o clima do parque, é o AW lá do Köppen, que é o clima tropical com verões úmidos e invernos secos, como eu já disse, né? É um clima típico de cerrado mesmo. A temperatura anual vai variar entre 16 graus na mínima e 37 graus centígrados na máxima, e a média pluviométrica deste clima é de 1.400 milímetros. Maior parte dessa pluviosidade vinculada aos verões. O relevo da região ali do parque, ele vai apresentar formações tabulares residuais sobre arenito, né, então é uma geologia mais sedimentar. Vai apresentar algumas formações erosionais e deposicionais, isso aqui na região, nas áreas próximas dos vales do Rio Preto e do Rio Carinhanha. Com relação à pedologia do parque, a gente tem uma variedade muito grande de solos, que vão desde os neossolos quartzarênicos, que vai predominar na área do parque, e os latossolos vermelho e amarelo no entorno. Lógico, tem que destacar também os solos hidromórficos, organossolos e gleissolos, que vão estar presentes nas áreas de veredas, né? Quando eu falo sobre o que eu estou trabalhando no doutorado, muita gente me pergunta, mas vereda, não sei o que é isso. Muita gente ainda não tem conhecimento sobre o que é vereda, né?
principalmente aqui na região de Bambuí, onde eu estou inserido, que as veredas aqui próximas são inexistentes. A gente vai ter vereda a partir de João Pinheiro, um pouco mais para cima. Então, aqui eu tenho a definição de veredas do Carvalho, que publicou em 91. As veredas são subsistemas úmidos que participam do controle do fluxo de lençol freático. Ela vai funcionar como um sistema represador de água armazenada nas chapadas. E como ela armazena água, a gente pode perceber essa fotografia aqui, ela vai ser muito importante para a perenização de córregos, ribeirões e rios na região onde ela está inserida, a jusante dela. Certo? Então, ela vai ser importante para que esses rios continuem mantendo presença de água naquele período seco do clima. Certo? Além disso tudo, elas são importantes para pesquisas paleoambientais e paleoclimáticas, já que esse ambiente é um ambiente que acumula muito material que pode ser utilizado para estudos de reconstrução climática passada e reconstrução do ambiente de períodos passados também, né? Como, por exemplo, a gente encontra nesses ambientes uma grande quantidade de pólen que são utilizados para estudos paleoambientais, que a professora Ingrid trabalha com isso. Elas são imprescindíveis para a manutenção e modificação da fauna aquática. Esse ambiente de água parada, de água constante, acaba gerando um ambiente propício para desenvolvimento, para procriação de várias espécies, destacando anfíbios e alguns peixes, né? Tem um relevante papel no equilíbrio hidrológico da região do Cerrado, onde ela está inserida, porque, como eu já disse, ela armazena água e vai liberando essa água aos poucos para os rios do seu entorno, da sua área de influência. E em muitos casos, aqui um destaque importante, que torna esse ambiente, esse ecossistema muito importante, é que ele se torna a única fonte de água para a maioria das comunidades rurais, principalmente naqueles meses de estiagem, que eu já falei um pouco mais acima. Então, são ecossistemas muito importantes e que devem ser estudados e preservados. São tão importantes que são protegidos por lei, né? Eu tenho aqui 3 leis que foram criadas para proteger esse ambiente. A Lei 9375, de dezembro de 86, ela torna as veredas áreas de preservação permanente e de interesse comum. A Lei Estadual 9682, de outubro de 88, do Estado de Minas Gerais, ela declara a vereda como área de preservação permanente no Estado. Então, vereda é área de preservação permanente aqui em Minas. E a Lei 20.922, de outubro de 2013, junto com o Decreto Estadual 46336, de outubro também de 2013, que dispõe sobre a política florestal e de proteção da biodiversidade e supressão da vegetação no Estado. Então, a vereda está protegida por esses aspectos legais, mas, apesar das características dessas leis que foram criadas para proteger esse ecossistema, as veredas ainda assim se enquadram entre os ambientes mais ameaçados por causa da ação humana, né? Eu tenho aqui algumas imagens também que foram enviadas pela professora Ingrid, que mostram como que são as características das veredas, as principais veredas lá do parque, né? A gente tem aqui esse ambiente de vereda. Destaque para essas palmeiras aqui, ó, que são os buritis, que estão associadas às áreas de veredas. E o interessante nessa fotografia é a presença desse cupinzeiro, ou formigueiro, que indica como que é a característica do solo da região, né? Então, ele tem um solo acinzentado, escuro, um solo branco, que são características de solos orgânicos ou solos gleisados, né? Aqui um destaque também para os buritis, presentes nas veredas. Aqui, novamente, percebam que os buritis aparecem em sequência, né, no entorno da área inundada. E aqui uma característica, uma imagem que caracteriza bem como é que é o solo desse ambiente, um solo bem escuro, rico em matéria orgânica, certo? Com relação ao mapeamento digital de solos, que vai oferecer as ferramentas que nós vamos utilizar nesse trabalho. Essa ferramenta, ela ganha importância justamente porque, bom, isso é desde a época que eu estava na graduação já, né? Já se discutia a importância do solo como componente da paisagem, e quando a gente começa a tratar de segurança alimentar, de preservação de ecossistema, de produção agrícola, o solo ainda ganha mais importância ainda. Daí, é muito necessário que se faça um aprofundamento nos estudos desse componente da paisagem, e o mapeamento digital ele vai surgir como uma ferramenta importante para se fazer esse estudo, né?
O que seria, então, o mapeamento digital de solo? Eu tenho aqui a definição do Lagacherry e do McBratney, de 2007. O MDS seria a criação e a população de sistemas de informação espacial de solos por modelos numéricos, visando a inferir as variações espaciais e temporais de classes e propriedades de solo a partir de observações, conhecimento e dados de covariáveis ambientais relacionadas. Então, a definição do que seria um mapeamento digital de solo. São várias técnicas que são utilizadas nesse processo, eu destaco aqui 3, né? A técnica da regressão logística, que vai envolver o emprego de covariáveis preditoras e classes de solo. Essa relação entre os dois vai gerar um valor de pertinência para cada classe, que vai ser mapeada na paisagem. Então, aquela classe que tem o maior valor acaba sendo inserida na imagem como classificação desse tipo de classe. Então, a gente percebe que a gente consegue fazer um mapeamento da área e, a partir desse mapeamento, também o estudo desse ambiente. Uma outra técnica é a mineração de dados por árvore de decisão. Ela vai utilizar uma abordagem quantitativa relacionando fatores de formação e classe de solo. A árvore de decisão ela vai agir como o raciocínio de um pedólogo, né? O pedólogo ele vai relacionar o ambiente em estudo e a relação solo-paisagem. Então, um tipo de solo vai existir, a chance de um tipo de solo X existir no ambiente X é muito grande pelas suas características de relação, né? Então, ele vai buscar padrões e oferecer entendimentos de como os dados estão relacionados. Uma outra técnica utilizada são as redes neurais artificiais, ou RNA. Essa ferramenta aqui, apesar de apresentar uma grande acurácia na predição, ela tem a desvantagem de oferecer uma complexidade no desenvolvimento dessas redes. No meu mestrado, eu trabalhei com rede neural também, e eu sei como é que é complicado você desenvolver uma rede neural para poder fazer para que ela possa aprender o comportamento de alguma coisa. No meu caso, no mestrado, eu trabalhei com clima e dengue, e a rede neural, ela tinha o objetivo de relacionar variáveis meteorológicas com a dengue, né? E foi o trabalho que mais, foi a parte que mais tomou meu tempo no mestrado. Há muito tempo atrás, claro, né? Bom, seguindo aqui então, qual que é a nossa hipótese? O uso combinado de técnicas de sensoriamento remoto e geoprocessamento aliados à condição de umidade permanente das veredas, principalmente na estação seca, permite mapeá-las dentro do Parque Nacional, com relativa precisão. Então, a gente vai aproveitar essa característica da vereda de se manter úmida mesmo na estação seca e vai usar essa característica para tentar fazer uma predição de áreas de vereda no parque, né? A gente vai explicar melhor mais para frente. Então, quais são os objetivos da nossa proposta? O geral, ele vai desenvolver, a gente vai desenvolver um modelo de predição espacial para mapear as principais áreas de veredas existentes no Parque Nacional, Grande Sertão Veredas. Alguns específicos é testar diferentes produtos de sensoriamento remoto no intuito de elencar o que melhor se ajusta ao modelo de predição espacial. Gerar informações no intuito de atualizar e melhorar o plano de manejo já existente no parque, e aqui também testar a aplicabilidade do modelo de predição espacial desenvolvido no mapeamento de veredas em outras áreas do noroeste e norte do estado de Minas Gerais. Então, a gente vai tentar sair com um produto aqui que vai poder ser utilizado para mapear outras áreas de veredas na região. Essa é a nossa esperança. Como é que a gente vai tentar fazer isso? Bom, a gente vai utilizar sensores orbitais do Landsat 8 e do Sentinel, vai utilizar esses principais índices de vegetação, o índice de vegetação diferença normalizada, NDVI, o índice de temperatura e secagem de vegetação, TVDI, o índice de vegetação ajustado ao solo, SAVI, índice de vegetação aprimorado, EVI, e o índice de vegetação resistente à atmosfera, ARVI. A gente vai utilizar parâmetros topográficos, né? Isso aqui são oriundos do modelo digital de elevação SRTN. A gente vai utilizar algoritmos de classificação supervisionada por máxima verossimilhança gaussiana. A gente vai utilizar a máquina vetor suporte e também visitas ao campo. Antes da elaboração do estudo das imagens e depois também para confirmar se funcionou, certo? Falar um pouquinho das ferramentas.
O Landsat 8, ele tem grande potencial para estudos ambientais, ele fornece imagens óticas com resolução espacial de 30 metros, a faixa de cobertura é de 185 metros e o Sentinel-2, ele apresenta sensor multiespectral de resolução média e alta. Apresenta faixa espectral de 290 quilômetros, tem uma boa resolução temporal, com 5 dias com 2 satélites, e uma resolução espacial de 10, 20 e 60 metros. Aqui nessas tabelas aqui eu comparo os dois satélites, né? A gente percebe que eles trabalham na mesma faixa, no mesmo comprimento de onda, e o Landsat com uma resolução espacial de 30 metros, aqui algumas com 15, outras com 100, e o Sentinel também com 60, 10 e 20 metros. Outra ferramenta é a utilização dos dados topográficos, né? Esses dados eles representam a mensuração quantitativa da superfície terrestre, certo? E essa mensuração ela utiliza soluções que são advindas da análise morfométricas do terreno, que vai possibilitar a implementação de novas soluções para uma análise multiescalar daquela área. Essa ferramenta é utilizada em várias áreas, aqui eu destaco algumas, como a definição da direção do escoamento de fluxo hídrico, mapeamento de solo apoiando-se em características de relevo, análises morfotectônicas, apoio à cartografia geomorfológica, análise de fatores de segurança e estabilidade de vertentes e avaliação de suscetibilidade ambiental, considerando o relevo como base, né? Então, é uma ferramenta que é utilizada já, uma metodologia que é utilizada em várias áreas da geociência. Para o nosso caso aqui, a gente vai utilizar esses dados aqui de elevação, declividade, orientação e o índice topográfico de umidade. Certo? O modelo digital de elevação, que também é o que a gente vai desenvolver, ele tem ganhado importância na medida que a demanda por analisar áreas de relevo tem ganhado espaço nas últimas décadas, ainda mais um país como o Brasil, né? Nós temos áreas onde o detalhamento das imagens é muito grande e tem áreas e regiões onde existe um vazio de detalhes, né? Então, acaba que o modelo digital de elevação vai suprir esses vazios, possibilitando a pesquisa mais aprofundada nessas áreas. As vantagens: tem disponibilidade de dados a nível mundial, grande cobertura diária por cena, resolução moderadamente elevada e um rápido processamento de imagens através de softwares sofisticados. Essa parte que eu já falei, né? E eles são obtidos a partir de processos fotogramétricos, cartas topográficas, sensores diversos. Ok? Falar um pouquinho sobre os índices de vegetação. O primeiro dele é o NDVI. Esse índice ele é baseado nas bandas do vermelho e infravermelho próximo e está relacionado com a medição de clorofila nas plantas através da absorção e reflexão da radiação eletromagnética. Esse índice ele é sensível à quantidade e à condição da vegetação. Ele vai gerar um intervalo de -1 a 1, sendo que em regiões, em áreas onde o solo está exposto, onde existe água ou nuvens, a variação é sempre menor que 0, certo? Então, se você aplicou esse NDVI lá na imagem e o valor chegou a próximo de -1, quer dizer que aquela região ali tem uma vegetação mais espaçada, o solo está mais exposto, ou então a região que tem bastante umidade atmosférica, muita nuvem presente naquele ambiente. O outro aqui é o TVDI. Eu não falei aqui da equação do outro, né? Aqui é a equação do NDVI. Esses fatores representam as respostas espectrais do objeto de superfície, nas bandas do infravermelho e do vermelho, respectivamente, aqui em cima. O TVDI, ele vai fornecer informações confiáveis às condições hídricas do solo e vai utilizar a temperatura da superfície e também o NDVI. Então, ele está relacionado ao índice anterior. Ele vai variar de 0 a 1, e onde mais próximo de 1, o estresse está acontecendo. Então, existe alguma característica que está causando estresse naquele ambiente, certo? Aqui é a ferramenta dele. Perceba que ele relaciona a temperatura radioativa da superfície, a temperatura radiativa mínima de superfície, e esse A e B aqui, ó, são coeficientes lineares e angulares que são utilizados. E também na equação vai entrar o valor do NDVI. Como eu disse, está relacionado com ele. A gente vai utilizar o SAVI,
que vai levar em consideração os efeitos do solo exposto nas mais analisadas. Ele vai ser importante para ajustar o NDVI quando a superfície não está totalmente coberta pela vegetação. Essa aqui é a fórmula dele, certo? Esse L aqui, ó, ele é um fator de cobertura de solo, vai variar de 0 a 1. O B3 e o B4 representam respostas espectrais de objetos na superfície terrestre. O RA, ou ARVI, ele é uma combinação somatória em razão de bandas vermelha, infravermelha próxima e o azul. Ele vai utilizar a radiância normalizada vermelha e azul, apresentando menores efeitos da atmosfera nos dados espectrais. Está aqui a sua equação, certo? Esses fatores representando também a reflectância do vermelho próximo, e esses aqui é a radiância normalizada do vermelho e do azul, vermelho e azul. O EVI, ele vai suprir a deficiência do NDVI, que possui limitações quanto à sensibilidade de atenuações atmosféricas, índice de área foliar e variação de brilho do solo. O EVI possui uma maior sensibilidade em regiões com alta produção de biomassa e reduz a influência da atmosfera e do brilho do solo. A equação dele também aqui, certo? Esse G é o fator de ganho, o L é o ajuste de solo, o C1 e o C2 são coeficientes de ajuste para efeito de aerosóis na atmosfera. Ok? Seguindo, o algoritmo de classificação da máxima verossimilhança gaussiana, também conhecido como MGV, esse método ele tem sido utilizado na classificação de imagens para estudos de ocupação do solo, planejamento urbano, monitoramento de áreas vegetadas, dentre outras possibilidades. Eu trouxe até um exemplo de uma aplicação dele aqui, daqui a pouco eu mostro. Ele é caracterizado como método supervisionado e paramétrico de reconhecimento de padrões. Ele vai trabalhar então com pixels, né, padronizados. São baseados na prévia definição de classe e coleta de pixels, como eu disse, de treinamento representativos de cada classe. Esse método ele vai considerar a ponderação das distâncias médias utilizando parâmetros estatísticos de distribuição dos pixels dentro de uma determinada classe, reconhecendo então um padrão, e a partir daí a gente consegue desenvolver ou criar uma imagem muito semelhante com a imagem real. Para obter um bom resultado, obviamente, com essa classificação é necessária uma escolha de um número razoavelmente elevado de pixels para cada amostra. Então, não adianta você trabalhar com uma imagem com poucos detalhes, tem que ampliar esses detalhes para ele poder reconhecer o padrão e poder ser aplicado. Então, aqui eu trouxe um exemplo de aplicação do MGV, é um trabalho que foi publicado por Silva em 2019, a classificação supervisionada de máxima verossimilhança gaussiana como ferramenta para monitoramento de áreas de vegetação em regiões metropolitanas. Aqui ele quis destacar as áreas de vegetação, como que a vegetação sofreu com a redução por causa da implantação de empreendimentos na área lá no Rio Grande do Sul, se não me engano é Porto Alegre. Ele utilizou imagens do Landsat 5, em 2005 e 2011. E o seu resultado foi que ele constatou uma acurácia de 90% nas classes e reconheceu uma redução próxima de 20% da área de vegetação e um aumento de 16% da área urbanizada, que evidencia o impacto desse processo de urbanização na vegetação da região. Então, está aqui o resultado, né? A gente tem aqui uma comparação entre a imagem original e a temática. A gente percebe que a imagem temática, ela representa muito bem a presença da vegetação e a presença da área urbana também, certo? Aqui em 2011, também apresenta a expansão urbana aqui, ó, nessa área em vermelho, e a redução da vegetação na imagem temática, que está em verde, que a gente percebe também a vegetação sendo reduzida só nas áreas de morro. A outra ferramenta que a gente vai utilizar é a máquina vetor suporte, que ela é fundamentada na teoria de aprendizagem estatística. Ela objetiva a resolução de problemas de classificação de padrões, certo? Ela é uma rede neural de alimentação adiante, ou seja, o neurônio anterior vai abastecer a camada seguinte, mas não tem retroalimentação. A informação vai ser cedida de um ponto para o outro. Então, a informação está aqui, vai passando para esse neurônio e assim por diante, não tem retroalimentação. Beleza? Essa máquina vetor suporte, ela é utilizada em várias áreas, desde a engenharia de alimentos, a hidrologia, eu achei trabalhos de aplicação delas, né, em várias áreas aqui. Eu trouxe um exemplo da aplicação técnica num desenvolvimento, num estudo feito com Itaipu.
um trabalho publicado no Encontro de Modelagem Computacional, trabalho do Rodrigues. Combinação linear de redes neurais artificiais e máquinas vetor suporte para regressão nas previsões de vazões mensais do posto 266 de Itaipu. Então, aqui é o resultado do trabalho dele, né, do Rodrigues. A gente tem aqui, nesse primeiro quadrinho aqui, esse primeiro gráfico, essa linha vermelha é a vazão real, e o pontilhado é a máquina vetor suporte. Então, a gente percebe que a máquina vetor suporte, ela representa muito bem o padrão da vazão desse estudo dele. Nessa segunda imagem, ele utilizou a rede neural. Percebam que aqui existe uma maior dispersão dos pontos, né? Mas a gente consegue perceber uma certa correlação aqui entre o real e o que a rede neural produziu. Quando a gente aplica a máquina vetor suporte juntamente com a rede neural, você percebe que a máquina vetor ela corrige a RNA, né? E a gente consegue uma acurácia, um resultado muito parecido com o padrão. Aqui nesse gráfico ele compara os três resultados. Aqui é o organograma do trabalho, né? A gente vai utilizar imagens de satélites do Landsat Sentinel, como eu já expliquei ao longo do tempo aqui. Vai fazer uma correção atmosférica e vai aplicar os índices de vegetação. A gente vai usar uma série temporal de 2010 a 2020, período de seca, beleza? A gente vai utilizar a imagem de evapotranspiração real, né? A gente vai retirar essas informações do SSBOP, que tem livre acesso na internet, temperatura de superfície e ET0. A gente vai fazer um modelo, um MDE, utilizando o SRTM de 30 metros, utilizando atributos de relevo como altitude, declividade, drenagem, índice topográfico e de umidade. Visto isso, né, feito isso, a gente vai fazer a classificação supervisionada utilizando a máxima verossimilhança gaussiana e a máquina vetor suporte. Logicamente, a gente vai ter que primeiro visitar a área e conhecer quais são as veredas que a gente vai trabalhar, né? A gente iria fazer isso neste ano, mas ocorreu a pandemia e acabou atrasando esse processo de a gente poder visitar primeiro o parque. Certo? Depois que a gente fizer a classificação, a gente vai tentar validar o resultado usando matriz confusão e correlacionando com dados de campo. Beleza? E aí fica a esperança de a gente conseguir fazer com que as ferramentas consigam fazer a predição das áreas de veredas que a gente vai estudar. Esse aqui é um cronograma bem resumido, né? Em 2020, a gente está trabalhando com a revisão de literatura, a gente está trabalhando com a obtenção das imagens e capacitação no uso de softwares, né? Eu estou estudando o uso do QGIS, a gente vai tentar utilizar o QGIS como software, né, para baratear o projeto, né? E desenvolver a tese. Obviamente, tenho que destacar que esse ano foi mais complicado, né, por causa do que está acontecendo agora com a gente, e a esperança é que em 2021 a gente consiga retomar de forma mais profunda o trabalho, seguindo com a revisão de literatura, avaliação de imagens. A gente vai começar a desenvolver os algoritmos, a tabulação dos dados e a tese. 2022, a gente vai continuar com desenvolvimento, tabulação e avaliação de dados, qualificação, e a gente vai tentar defender 2022, final de 2022, início de 2023. Aqui é o nosso orçamento, né? É um trabalho barato, né? Grande parte dele é feito em frente ao computador, eu vou utilizar uma máquina para poder desenvolver as imagens e fazer a classificação das imagens. As imagens satélite do INPE são gratuitas, Radarsat, Landsat. A gente vai tentar utilizar um software livre, o QGIS no caso. Se não funcionar direito, né, se a resposta não for tão positiva, aí sim a gente vai partir para usar o ArcGIS. A gente colocou algumas diárias para poder passar o tempo lá no parque, a gente vai precisar ir lá 2 vezes, pelo menos, né? Então, não apareceu aqui a soma total, mas o projeto está orçado em quase R$2.000. A máquina, eu vou utilizar as máquinas que eu já tenho em casa e também no IFMG. Então, a gente não precisou comprar um equipamento, né? A gente está selecionando um equipamento para usar lá no IFMG. Seria isso, muito obrigado.